tarde, Gito. Boa tarde, Gito. Boa tarde, Ana. Tudo bom? Gito, tá dando retorno o seu áudio. Tá, vamos baixar aqui um pouquinho o som. Vê agora se melhorou. Acredito que sim. Sim, melhorou. Não tô mais ouvindo o retorno. Então tá tudo certo. Uma boa palestra. Qualquer coisa eu tô por aqui. Tá bom. Obrigado, tá? Então, boa tarde a todas e a todos, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite e por mais uma vez poder estar aqui na Latinoé, compartilhando, né? Aprendendo um bocado, revendo os amigos, porque a Latinoé é isso, né? A Latinoé é a oportunidade de você aprender, compartilhar, rever os amigos, né? E quando tá chegando novo, fazer novas amizades, né? Então, o Latino é esse espaço maravilhoso. Aproveitando também, assim, me sinto honrado em falar justamente sobre griots, logo após, até vou já entregando um pouco do que eu vou falar, logo após a excelente fala, né, assim, de Cretchel, né? O Cretchel, ele é um dos maiores griots, assim, que eu conheço, de software livre. E é um que, assim, não esperou tempo, né? Estou até antecipando um pouco aí do que eu vou falar, não esperou tempo para aproveitar os espaços e continuar falando de software livre. Então, me sinto verdadeiramente honrado. Então, vamos lá. A minha proposta para hoje, poder conversar aqui com vocês, é sobre por mais griots no mundo livre, né? Eu sou Marcos Egito e vamos lá, né? O que é um griot? Essa palavra que eu estou falando agora e que a gente, assim, parece tão novo. De acordo com a Wikipedia, e assim, para saber, griot é uma palavra em francês, né, que ela quer justamente se remeter a uma pessoa, e de acordo com a Wikipedia, né, que essa pessoa, ela é o responsável, o indivíduo da África Ocidental, e ela é aquela pessoa que preserva a cultura, em outras palavras. O que é que ela faz? Ela é a pessoa que, usando a oralidade, né, contando as histórias, ela vai passando todo aquele conteúdo cultural, os mitos, as histórias do povo, enfim, ela passa toda aquela vivência, aquela história, aquela cultura para a geração futura. E vão surgindo novos griots ao longo, né? E isso vai sendo repassado, como a gente fala na cultura da oralidade. Então, a gente já se apropriou dessa palavra, e hoje em dia o griot é bastante utilizado, né? E é muito essa cultura, tá? Então, quando eu pensei e propus por mais griots do mundo livre, é justamente nessa proposta que a gente precisa de mais pessoas, como eu já disse, como o Paulo, né, como o Cretchel, que, usando essa oralidade, consegue trazer mais pessoas para o software livre e consegue fazer com que essa entrada não seja tão difícil. Mas vamos lá, né? Então, quem é... Aqui está dando um pouquinho de lentidão, acredito, devido à internet, mas quem é Marcos Egito, né? Marcos Egito sou educador de tecnologia no Instituto Mimake, sou gestor de inovação e tecnologia no Softex Recife, certo? É uma das empresas aqui do Porto Digital. Sou multiplicador maker no FabLab Recife, e também sou militante, ativista de programação, robótica, enfim, software livre, tudo do mundo livre. Eu levanto bandeira e tento levar essa cultura para os outros, né? Também sou membro, colaborador do Jabuti Edu, não colaboro tanto quanto eu queria, mas sou membro colaborador e também sou membro da Robótica Livre. E aproveitando também uma fala de Cretchel e do Paulo Freire, há um tempo atrás eu recebi um prêmio, né? Participei de um prêmio e fui premiado no concurso Aprender e Ensinar Tecnologias Sociais. E o griot também é alguém que está aí promovendo a tecnologia social, tá? Esse negócio de passar para os outros e tudo mais. Mas, vamos lá. Deixa eu contar para vocês uma historinha e eu quero já, de antemão, dizer para vocês onde minha história começa, certo? Vocês vão ver um pouquinho de lentidão, mas peço que colaborem aí, que tenham paciência comigo. Então, minha história começa aqui, ó, no Red Hat.
Tá? O ano é 1994, a Red Hat estava lançando a versão beta, se não me engano, da versão dele de Linux, que era o Halloween, e eu trabalhava numa ONG. Essa ONG, ela tinha recebido um computador de doação, e a pessoa que doou o computador disse que está funcionando. E eu, que estava me descobrindo, pessoa de TI naquela época, né, tive a missão de tentar fazer ele funcionar e para os outros usar. E daí que eu vim descobrir, depois de muitas idas e vindas, vim descobrir que era o Red Hat, certo? E que assim, que não era o sistema operacional que eu tinha feito cursinho recentemente. Que assim, sem muito enrolada, naquele tempo, século passado, tá? Final de um século, início do outro, década de 90, a gente estava estourando aqui no Brasil e aqui no Nordeste, principalmente, Pernambuco, Recife, estava estourando os cursinhos da Malba Lucena para você aprender a usar computador, usar o Windows 3.11. Então, assim, era daí que eu vinha, mas eu tive que me descobrir usando o Red Hat. Então, não demorou muito e a gente começou o boom dos CDs e veio aquela coisa toda de CD em revista, CD disso, CD daquilo outro, e veio o CD, eu comprei uma revista que veio com o CD do Slackware 8.1. Então foi novamente aquela coisa de aprender, vamos lá, vamos ver como é que a gente desenrola isso, monta drive, montar tudo mais. Depois de muitas idas e vindas, tá eu lá ainda trabalhando na mesma ONG, a gente recebe uma doação em dinheiro para comprar um computador, mas tinha uma condição, esse computador tinha que ter licença de todos os softwares, não poderia ter software pirata. E aí, eu que já vinha me comunicando com lista de discussões, com fórum, com essas coisas, acabei por optar em comprar o Conectiva Linux 5.0. Por quê? Essa distribuição tinha suporte em Curitiba. Então, era mais perto do que as outras distribuições que eu já tinha catado na internet. E vale lembrar que a internet antes não era como é hoje, tá? A internet antigamente você esperava o primeiro impulso e vamos lá, vamos ver se consegue capturar a madrugada toda. Então, foi bem assim que começou, né? Então, nessa sequência, porque a pessoa que usava lá o computador, ela não tinha muita facilidade para o uso e tudo mais, não estava se encontrando, era outra pessoa divina também do software proprietário, né? E não se encontrava para usar. Então, numa lista de discussão, alguém me disse assim, passa lá no meu trabalho, essa pessoa é o Alexandre Curumim, vocês vão até entender porque ele se chama Alexandre Curumim, né? É o Alexandre Curumim, ele se passa lá no meu trabalho, eu te dou o CD e te mostro como instala. E foi isso, vê. Você está conversando com alguém numa lista de discussão e alguém te chama para um espaço físico para poder te mostrar e falar de software livre. E aí foi quando eu conheci também a distro, a Debian, né? Na distro BRCDD, que é uma versão mais compactada e tudo mais. O ambiente era mais otimizado do que o outro ambiente e tudo, mas só que tinha um porém. A menina também não se identificou. Aí foi quando, um belo dia, vai aparecer, né, um primo meu que trabalhava comigo lá na ONG, chega para mim de manhã e joga na mesa um CD e diz, conhece? Era o Curumim, tá? Então, aí eu disse, não, já ouvi algumas coisas falando, mas nunca cheguei a utilizar. Então, era o Curumim que a gente estava usando, e o Curumim tem uma vantagem, o Curumim, ele tinha os scripts mágicos que o Carlos de Morimoto desenvolveu, que facilitava instalar tudo, sem falar que o ambiente virtual remetia muito ao Windows, que era um dos mais utilizados naquele tempo, né? Então, essa é a minha história com software livre, é daí que começa, né? Toda essa caminhada. E vocês podem estar se perguntando da onde vem, né? Essa história do Mundo Livre. Não tem nada, o Mundo Livre não tem nada a ver com a galera lá do Mundo Livre S.A., a banda que toca. O livro que eu estou falando, certo? É o mundo livre aqui do software livre, o mundo livre da colaboração. Tá? É o mundo livre do GNU, é o mundo livre do kernel Linux, é o mundo livre do open source, é o mundo livre das licenças de código aberto, e aí eu estou fazendo um recorte, existem outras licenças, aí eu estou colocando uma imagenzinha da Creative Commons, tá? É o mundo livre do open hardware, certo? Do free beer, por que não? Né? Que a turma abriu até os códigos da cerveja, então muitas coisas começaram a surgir a partir dessa história do software livre. E vale lembrar que não é somente uma questão de ideia, de
nerdar. É uma questão de colaboração, uma questão de filosofia. E como que isso era passado para os outros? Isso era passado para os outros através através dessa conversa, tá? Desse diálogo era feito com as pessoas. Deixa eu voltar aqui. E aí, eu me apropriei do que o Guimarães, o André Guimarães, ontem estava participando de uma mesa na sala Equador, você chegou. E ele falava justamente isso, né? Que as 4 liberdades do software livre, ele fez essa comparação com essas 4 palavras, que o software livre tem justamente, apesar que ele é livre, mas ele tem 4 liberdades, que é a liberdade de executar o programa para o que você quiser, portanto, autonomia, você tem autonomia de fazer o que você quiser com o seu programa, a liberdade de poder estudar o código e compartilhar e adaptar ele para a sua necessidade, o que, no meu ponto de vista, me estimulou bastante, tá? Então, a criatividade, porque já pensou, você pode deixar o teu sistema operacional, o teu software, aquilo que você está fazendo com tua cara. Então, você vai lá e acaba trazendo. Então, isso eu não criei isso. De ontem para hoje, eu vi rapidinho o final da fala de Fred e fui lá pegar hoje para trazer aqui para vocês. A solidariedade, porque você pode pegar o software e indicar para outras pessoas que não têm noção ou que não tem. Não é somente uma questão de gratuidade, também é uma questão de você de licença também, tá? Às vezes a pessoa quer fazer uma determinada coisa com software que aquela licença não permite, e você vai lá e vê que tem uma distribuição, tem um software que vai e faz. Então, de certa forma, você acaba praticando a solidariedade. A solidariedade que muita gente teve comigo quando parou para me ensinar a instalar os softwares e outras coisas, certo? Quanto eu quebrei cabeça com modem, certo? E um dos modems que mais se adaptava era o S Robotics, e aí eu acabava, né, que outras pessoas me ajudaram bastante. Então, solidariedade se pratica bastante. E o compartilhamento, né, porque tudo que você faz, eu não vou nem muito longe, basta só olhar hoje em dia o que se tem de projeto na internet, dentro de GitHub, dentro de outros espaços, usando o software livre, tá? E usando essa mesma ideia. Então, que seja a ideia, pelo menos, né? Então, dentro desse aspecto, isso tudo promove o quê? Engajamento. Né? Quando você consegue trazer as pessoas para perto e consegue fazer com que essas pessoas comecem a se interessar pelo assunto e se engajar. Há um tempo atrás, a gente usava a palavra, vamos evangelizar, bora catequizar, vamos militar, mas eu acho que a palavra hoje, ela se transforma e ela é engajamento. Vamos engajar mais pessoas no uso de software livre. Aí eu tenho uma fotozinha do grupo de Python de Pernambuco, porque antigamente, naquela época, né, eu falo antigamente, a gente tinha as comunidades, certo? E as comunidades, aí não está aparecendo todo, porque não está carregando por completo, mas as comunidades, ela promovia conversas, promoviam trocas, a gente falava das vantagens de usar software livre, das desvantagens de usar software livre, certo? A gente se sentava do lado, como várias vezes, e nos encontros de software livre, isso foi de muito aprendizado para mim, porque conhecia pessoas que até então, para mim, estavam num patamar muito alto, e eu achava que aquela pessoa não queria conversar comigo, e essas pessoas se tornaram amigas, como tá aí o Danilo, tá aí o Eloy, tá aí o próprio Crechel. Crechel, eu ouvia a turma falar de Crechel, e a turma pensava, vai instalar, vai estender o tapete vermelho para o cara passar, o Júlio. Então, aquele momento ali, você tinha muita gente fazendo, não sei se a palavra existe, mas se não existe, eu vou cunhar ela, fazendo griolagem, né? Tipo, que não tem nada a ver, tá com grilagem, griolagem, tipo, de chegar lá e começar a falar de software livre, de suas experiências, e rolava as afinidades, e quando você via, você estava instalando, e você estava descomplicando o software livre, como o Paulo, né, o Crechel mesmo, falou. Então, assim, você tem aí ó, a possibilidade, a gente tinha naquela época, né, as diversas comunidades, certo? Que não eram comunidades somente para chegar lá e instalar software, era para diversas coisas. E a gente tinha comunidade de Debian, comunidade de PHP, comunidade de GNOME, ainda hoje existem várias comunidades. Porém, as comunidades, elas hoje não estão mais tanto nativas como antes, certo? Eu comecei a fazer uma pesquisa, mas não tenho nada ainda concluído, sobre essa vida, sobre o que foi as comunidades, olhando pelo olhar aqui de Recife, né, de Pernambuco, para o resto das outras comunidades, o que se tornaram, né? Porque teve muitas comunidades como o Grupo Debian de Pernambuco, que começou, teve o seu crescimento e depois desapareceu.
Mas foi a partir dessas comunidades que muita gente entrou no software livre e muita gente passou a também ganhar dinheiro, trabalhar com software livre. Né? A gente tinha os PSLs, PE, PSLBR, era o projeto de software livre, e muita coisa que hoje a gente tem como ementa, como leis e tudo, essa galera lá no começo começou a trabalhar e militar para que isso acontecesse. Então, tem uma outra coisa também que é interessante trazer, e aí eu vou falar muito do ponto de vista da Debian, aqui vocês não estão vendo, mas deixa eu ver se eu consigo trazer para vocês. A Debian, ela tem uma... É porque o tempo, o delay da imagem não está conseguindo carregar, mas tudo bem, tá? Esse slide eu deixo para vocês poderem olhar o que eu estou dizendo depois. A Debian, ela trabalha com... A comunidade da Debian ainda é muito forte, só para ter ideia, ainda hoje eu participo da lista de discussão da Debian BR Português. Na Debian, se tem eixos para vários assuntos, a gente tem Debian Woman, Debian Med, Debian Kids, a gente tem os Friends of Debian, a gente tem tanta coisa ali, e a comunidade tenta se manter, e a comunidade vai buscando entrar no espaço que vai tentando... Ela vai ocupando os espaços que tem, certo? Então, só para ter ideia do que eu estou querendo trazer aqui, esquecendo um pouco a apresentação que bugou aí, né? Faz parte. Você testa, retesta, chega na hora da bug. O que eu estou querendo trazer é justamente essa necessidade de mais pessoas que falem de software livre para outras pessoas, que levem o software livre para outras pessoas, mas que não necessariamente use o saudosismo, que não necessariamente usem a melancolia para falar, no meu tempo era bom, o tempo é outro, a linguagem mudou, o tempo mudou. Né? Então, assim, durante um tempo se construiu redes sociais alternativas livres, se construiu outras coisas, e a gente ficava num embate de não usar o proprietário e usar o livre. E hoje em dia, né, com esse passado desse tempo todo, desde 94, como vocês perceberam aí, eu estou no software livre, eu vejo que a gente precisa ocupar. A gente tem que estar dentro do TikTok, a gente tem que estar dentro do Instagram, como tem um Instagram aqui que eu ia mostrar para vocês, que usa dos memes atuais para falar de software livre. Tá? A gente precisa estar dentro dos espaços para levar software livre às pessoas, para fazer com que esse software livre ele não seja apenas coisa para pessoas da área técnica ou nerd, porque o software livre já evoluiu muito as distribuições do tempo que eu comecei a montar drive de vídeo, para poder abrir o monitor do computador. E hoje em dia você instala o software de primeira, você vai lá, baixou a ISO, botou no pendrive, para botar no pendrive está muito fácil, e você vai lá e leva isso para a pessoa fácil. Então, assim, para isso, a gente precisa estar nos espaços onde as pessoas estão, né, onde essa juventude está. E até como eu digo, né, a gente precisa passar o bastão. Eu já me considero, concordo com o Cretel que não existe velho, né, como ele falou, mas assim, eu já me considero que eu já dei esse gás todo dentro do software livre e agora chegou a hora de outras pessoas poderem se apropriar e usar software livre, tá? E entender que eu ainda escuto gente dizendo, mas eu não sei, não tenho condição, não sei como vai instalar e tudo mais. Mas não é isso. Se a gente tem, né, como eu falei ali quando, no finalzinho da palestra de Cretel, não procure gurus. Não é alguém que vai te dizer o caminho, mas é alguém que vai te mostrar que é possível. E você só vai entender se é possível se rolar afinidade. Então, o papel de um griot de software livre, na minha concepção, é alguém que vai colocar os elementos na mesa e botar a pessoa para pensar. Mostrar o quanto é fácil, mas também não esconder que tem dificuldades, certo? E que vai mostrar que a gente pode usar e deve usar as linguagens que existem a nosso favor para poder falar de software livre. Tá? Se é para fazer uma trend dançando, eu não tenho mais idade para isso. Mas tem uma garotada aí que bota desafio para eles e, de repente, eles vão estar falando ali de Tux, de GNU, fazendo trend, né? Como a gente vê, só para ter noção, hoje a Latinoé está sendo transmitida via YouTube, está permitindo que mais pessoas tenham acesso a todo o conteúdo e que eu fale com vocês estando aqui em Paulista, região metropolitana do Recife. Então, isso é uma mudança de paradigma, isso é ocupar o espaço.
o YouTube, como é a licença do YouTube, é permitido, não é permitido? Não importa, o importante é usar o meio para falar de software livre. Esse é o papel do griot de software livre, tá? Do griot do mundo livre. É usar esses espaços, essas mídias, para falar de software livre, de hardware livre, tá? De open source, de cerveja livre, mas possibilitar a apropriação de conhecimento. É isso que eu quero trazer aqui para vocês, né? Com essa fala sobre o software livre. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Pronto. Tá aí meus contatos, certo? Vou abrir aqui, estou vendo que tem algumas interações no chat. Não sei se alguém tem pergunta, se alguém quer falar alguma coisa. Espero que eu tenha sido entendido, tá? A minha proposta é essa: instigar vocês a contar a história que levou vocês a usarem software livre para outras pessoas. Não necessariamente fazendo como a minha avó ou meu avô fazia. Senta aqui, meu filho, deixa eu contar uma história. Não, conta a história no Instagram, conta a história no TikTok, conta a história no LinkedIn, conta a história na diáspora, conta a história, seja lá onde for, mas conta a história, né? Tem um documentário que eu já assisti e reassisto várias vezes, que é o Improprietário, o Mundo do Software Livre, e eu acho uma frase muito significativa do Sérgio Amadeu, que ele diz assim, que seja, né? O importante é que conta a história. Porque muitas vezes você só vai falar, é Linux, é GNU Linux, tá? A distro é Debian, GNU Linux Debian. Mas independente de dizer o nome todo, dizer o nome pela metade, que seja software livre, que seja hardware livre, que o projeto esteja aberto para que outras pessoas possam colaborar. Né? Assim, eu poderia passar vários minutos aqui, várias horas, falando das vantagens e desvantagens, mas eu quero muito mais trazer para vocês essa reflexão. O quanto você, né, tem assim, no portão aqui de casa, na caixa de correio, eu tenho assim, já orou pelo seu filho já hoje? Aí eu vou fazer da seguinte forma, me perdoe o trocadilho. Já falou de software livre para alguém já hoje? Né? Então façam isso. Vamos engajar mais pessoas no mundo livre, certo? Independente. Se essa pessoa vai chegar para você e vai abrir um computador que está com Windows, mas vai rodar um software livre ali dentro, releva. Depois ele vai passar a usar o software livre, mas pelo menos ele já começou a usar, né? Já começou a usar alguma coisa livre na máquina dele. Então é isso. Agradeço aí a atenção. Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Ana, eu não sei como eu estou de tempo. De acordo com o meu cronômetro aqui, ainda tem uns 3 minutinhos. Não sei se bate com Tem 2 você. minutinhos ainda, Egito. Beleza, Tem muitos então, comentários. Oi? Sim, pode falar o comentário. Tem muitos comentários, mas não tem perguntas aqui. O Leandro comentou que o GIMP e o Inkscape para fazer pranchas para artigos são os melhores softwares livres. E que com a ciência brasileira tão atacada, ninguém tem dinheiro para ilustrar e editar pranchas ou fazer mapas com software de R$3.000. Olha só. E também que precisamos mostrar para mais pessoas como o software livre pode atender suas demandas também. Na cabeça das pessoas ainda soa como algo complicado de mexer, os softwares livres. Até me permita, ontem eu vi que você estava participando de uma live onde estavam falando do jogo no software livre, né? Então, veja, assim, a gente precisa mostrar isso para mais pessoas, né? Que é possível. Então, assim, agradeço enormemente, agradeço a você por todo o cuidado, né? Vale também a pena lembrar para todo mundo aqui que nos bastidores da Latinoé tem muita gente, como a Ana, como... Não vou dizer os nomes que eu posso esquecer, mas tem muita gente trabalhando para que tudo isso dê certo. E se a Latinoé hoje chega a 18 Latinoé, pensa como foi a primeira. Pensa como começou tudo isso. Essa história precisa ser contada para que as pessoas entendam que pode dar algum problema, pode acontecer alguma coisa, mas vê tanto que se construiu, né? E não foi fácil, né? Então é isso. Para quem assim ficou em dúvida, assim, a apresentação não rolou direito por uma questão de navegador, porque eu usei aí o Sozi e o Inkscape. Se alguém quiser saber mais, minhas redes sociais, aí me procura por marejito@gmail, @marejito, eu mostro. O Sozi e o Inkscape são softwares livres, e a apresentação ela substitui toda aquela interpolação que um software proprietário faz, que é o Prezi. Então, estou aí para vocês, tá? Obrigado. Mais uma vez, Paula. Obrigado à galera que faz a Latinoé.
E ano que vem, se Deus quiser, a gente pode tentar se ver presencialmente. Esperamos por isso. Só falar um elogio aqui do Danilo. Lá na plataforma, ele deu parabéns para você pela sua humildade, história de vida, e falou que você e a Marta são sensacionais. A Marta que está acompanhando aí a palestra. Não, eu agradeço também a ele, né? Porque, assim, aprendi muito com ele, né? Sou eterno seguidor aí dele. De muitos outros, né? Como também o Ciríaco, o próprio Cretel, o Júlio Neves, enfim, é uma infinidade de nomes aí. Tá bom? Então é isso, gente. Agradeço, muito obrigado. E eu sigo daqui tentando acompanhar, né? Assim, só um comentáriozinho. A Latinoé à distância é bom, porque mais pessoas conseguem participar e a gente consegue estar daqui e fica gravado. Mas a desvantagem é que o trabalho não entende que a gente queria estar às 24 horas grudado aqui assistindo todas as palestras, né? Então, aos amigos que eu não tive lá, me perdoem, mas eu vou assistir tudo depois. Tá bom? Então, Paula, mais uma vez, obrigado. Muito obrigada, Marcos. Gratidão a todos que participaram aí. Até a próxima. Até a próxima. Um dos pontos turísticos mais visitados